É isso aí, pessoal. A gente vai fazer hoje uma live para falar de sexualidade e destino. É um tema bastante amplo e eu tenho uma convidada especial que já deve estar entrando por aí. Olá, seja bem-vinda. Olá, tudo Muito bem? bom, tudo ótimo, Ah, que excelente. bom, ótimo. Então, menina, Bom dia para você, aqui boa tá um noite pra sol, vou gente. mostrar o sol que tá aqui para vocês ficarem com inveja, tá? Olha a Nossa cor desse céu, Senhora, olha as nuvens, ali do lado já é o mar, ó, logo ali. que Eu delícia. Não fico dá para ver escutando o daí? barulho. Oi? Não dá para ver o mar, então. Não, não dá, porque tem uma montanha assim e logo depois. Tá pertinho, tá 100 Entendi. metros. Bacana. Que bom. Então, vamos começar. Bom, tem pessoas que não me conhecem, tem pessoas que não te conhecem. Eu vou começar Isso. me apresentando e você se apresenta, tá? Eu estou falando aqui da Nova Zelândia, onde eu estou passando um período sabático e que minha esposa diz que eu enganei ela. Sabático mesmo não tem nada, porque é o que eu estou fazendo de live, Trabalhando tanto. de curso e de tudo. Ela falou, fui enganado, né? Mas, assim, é um momento de não ter responsabilidades e é um momento que a gente começa a cuidar da gente. E a ideia foi essa mesmo, foi planejado há 2 anos atrás e tive que ter uma coragem de fechar consultório, tudo, deixar casa, vender carro, para ficar 5 meses aqui. Então, em julho, nós estamos voltando para retomar. Vamos ver como é que vai estar a situação no Brasil, né, até lá, que Sim. hoje está bastante complicada pelo que a gente vê daqui. A Nova Zelândia está numa situação privilegiada. Faz 3 dias que não tem nenhum caso. Tá assim, como se a doença está parada por aqui. E, e é isso. E nesse período eu tenho feito muitos encontros, muitas lives, compartilhado esse conhecimento que de alguma maneira me foi dado, juntando a medicina oficial, com a medicina da energia e com a abordagem sistêmica, abordagem em que amplia questões como saúde, sexualidade, doença, em relacionamentos, criação de filhos, autoconhecimento. Tudo isso vem junto, mas a gente não consegue separar, porque fica tudo misturado, né? A gente estabelece relacionamentos, a gente estabelece vivências, aí você sente medos, e aí existem questões de sexualidade, muito. Sim. A sexualidade ela vai na frente, só que a gente não reconhece. Então, assim, e aí como médico, como ginecologista, e como constelador sistêmico, homeopata e acupunturista, eu tenho juntado tudo isso. E convido algumas pessoas que já fizeram parte da minha vida, pessoas com quem eu já tive encontros, e a Larissa é uma delas. Tivemos um encontro há mais ou menos uns 4 anos atrás. Foi isso, Larissa? É isso. Agora é Isso. com você. Se apresenta aí para as Que pessoas e bom. conta um pouquinho dessa nossa história. Isso. Bom, boa noite a todos. Tem uma turminha boa chegando aí. Tem uma turminha que vem por você, então eu quero me apresentar. Porque a minha turminha tem umas seguidoras e uns seguidores que são bem fiéis, né? A gente faz esse trabalho com muito amor e muito carinho. Para mim é uma honra estar aqui com você. Há 4 anos atrás, nos encontramos num dos cursos de formações que eu fiz, e você já estava como um docente. E não seria diferente ter essa, posso dizer, essa gratidão de estar encontrando você hoje, né, nessa fase da minha vida, nessa fase de mulher, e a gente poder trocar tanto, né? Então você foi falando aí, porque eu sou ginecologista e ao mesmo tempo médico, o constelador, o profissional de ajuda na área, né? Que amplia, que vai além do que a gente vê aí efetivo, regular na humanidade, né? Então, esse campo energético, esse campo emocional. E eu posso, assim, afirmar abertamente, como paciente do doutor Adailton também, né doutora Adailton? Colega e paciente, que, assim, é um trabalho que agrega imensamente, né? Então, ele fala da Nova Zelândia, eu falo de Uberlândia, Minas Gerais,
onde eu desenvolvo alguns trabalhos, né, aqui em Uberlândia, Minas e algumas cidades de Minas. E também já faço alguns trabalhos em Goiás, faço também no Rio Grande do Sul. E um dos projetos que eu mais desenvolvo, assim, que é do meu coração, além do Instituto Soluções Sistêmicas, que eu estou com as meninas, além do Negócios e Carreiras, que eu estou com a Aline, mas eu tenho um caminho que leva à cura da mulher, mães e filhas, né? Que é um projeto do coração, que tem 2 anos que eu trabalho com ele, e tem levado ele também através das lives, através de vivências e principalmente através do coração, para que a gente possa, nós mulheres, compreendermos um pouco mais esse universo feminino, né, doutora? Eu vou falar doutor, não, vou falar a Dailton, Por com todo favor, por favor, respeito, né, a sua por favor, formação, por favor. né? Então, para mim é um prazer, quando a gente sentiu de conversar sobre a sexualidade, sobre esse campo do destino, especialmente na vida das mulheres, né? Eu estou com mulheres queridíssimas que estão aqui, que há muitos anos eu não converso, moro em São Paulo, Guarujá, gente, tem uma turminha de muitas cidades. Daí a gente está aqui com várias cidades e estados do Brasil, e tem comigo que algumas pessoas de fora do Brasil, assim como você hoje. Então, sejam todos Tem bem-vindos. muito brasileiros aqui na Nova Zelândia, né? Que bacana. Inclusive, assim, né, a gente vai indo, o campo vai se abrindo. Isso. E pessoas que já estão me procurando para atendimento individual. E já rolou um grupo de constelação. Semana que vem já vamos retomar um grupo de constelação aqui em Monte Maunganui. Então, bacana. Mas é isso. A gente, quando abraça uma missão, né? A gente abraça e a gente se coloca a serviço da vida. E aí é muito lindo porque tudo aquilo que a gente aprende faz sentido para mim, passa a fazer sentido para os outros, né? Então aqui também tem gente aí, ó, Vitória do Espírito Santo, a Cris é de Cuiabá, tem gente de Porto Rio Grande do Sul, tem gente do Brasil todo. Que lindo. Sim. Bom, primeiramente quero te agradecer o convite, a aceitação do convite. E eu já me antecipo e quando você me convidar para participar do seu, eu vou aceitar, tá? Já tem umas 2 marcadas já que você já aceitou. Larice, a nossa conversa começou quando nós começamos a falar sobre a dificuldade que nós temos de aceitar o nosso destino. Seria o título seria assim, dificuldade de aceitar o nosso destino. Eu vou dar um exemplo, tá? E que ela me disse o seguinte, olha, os meus pais namoravam e minha mãe engravidou de mim, daí eles tiveram que casar. Eu falei, mas como é que você vê isso? Como é que você sente isso? Seus pais engravidaram, sua mãe morava com os seus avós, e aí ela não tinha coragem, né? E aí ela falou assim, eu fui um tropeço na vida deles, eu estraguei a vida deles, né? Então, essa paciente ela já se sentia como algo... Eu falei, não, veja o seguinte, essa gravidez sua, ela começou com amor. É algo que eu costumo dizer aqui, quando não tem amor, não tem gravidez. E se existiu a concepção, um campo energético fez com que aquele óvulo entrasse nos espermatozoides, senão ele não entra. Ou, se entra, aborta espontaneamente. E aí, a gente fez um trabalho dessa paciente, ela entrar no amor e na aceitação e olhar para tudo que aconteceu depois da vida dela com outro olhar. Mudança da perspectiva. Então, entrou o destino e a sexualidade dos pais, né? E a dificuldade que ela teve, essa pessoa, de aceitar que a mãe dela engravidou e, de alguma maneira, vamos dizer assim, inconscientemente, usou isso como forma de casar. Ou o pai usou isso como forma de casar. Nós não sabemos. Mas a dificuldade de aceitar o destino da forma como ele foi, a luta que nós temos de aceitar pessoas, de aceitar eventos na nossa vida, carro roubado, pneu furado, aceitar doenças, aceitar os vírus que acontecem, aceitar a morte de pessoas, aceitar que que o pai ou a mãe estão envelhecendo, estão com Alzheimer, aceitar toda essa dificuldade e particularmente de aceitar no relacionamento conjugal e sexual
os eventos que vêm envolvidos nessas questões. Seja infertilidade, seja endometriose, seja doença, enfim, tudo aquilo que o destino traz para as pessoas. Foi isso, né, que a gente começou a conversar? Foi, nós conversamos muitas coisas que definem o quadro das mulheres e como que os corações das mulheres se apresentam com esses quadros, né? Então, você foi falando aí, né, que as mulheres, algumas engravidam conscientemente, elas desejam ser mães, desejam ter filhos, né? Outras engravidam sem ver, sem consciência, simplesmente pelo ato sexual acaba chegando uma criança e pegam essas mulheres desprevenidas. Muitas vezes essas mulheres se sentem muito oprimidas, se sentem com a obrigação, né, de desenvolver aquela nova versão da vida delas, mas trazendo uma culpa no coração, trazendo às vezes um sacrifício maior, entendendo que às vezes não era aquele momento, não era aquele parceiro, não era aquela situação que elas sonhavam, né? Então você foi falando isso, eu fui lembrando o que faz uma mulher ser mãe, né? O que faz uma mulher iniciar o processo dela dentro da maternidade. Então, quando a gente pensou em sexualidade, eu senti que a gente pensou nessa nova categoria da vida da mulher. A mulher, ela passa a ser mulher com um homem, né? Ela vai efetuar, ela vai garantir o ser mulher dela quando um homem chega na vida dela e torna ela uma mulher. Para isso nasceu o quê? Um novo vínculo. Aquele homem, ele é tão importante que ele vai trazer um novo vínculo para essa mulher no coração dele ou na história junto com ele. E ali essa mulher vai se redescobrir numa nova força, numa nova versão. Hoje eu estou muito com a palavra versão, numa nova versão, né? Por quê? Porque quando a gente conversou, eu falei para você assim, eu como mulher, eu sou meu laboratório. E à medida que eu vou olhando para minhas vivências, por todos os sims que eu dei para a vida e todos os não que eu dei para a vida de forma inconsciente, sempre um destino me trouxe um cenário. E muitas vezes eu entendi aquele cenário como um sofrimento, como uma dificuldade, como uma dor, como uma falha, como um fracasso, não é isso? Então, nós mulheres, eu sempre converso muito com as mulheres, eu falo assim, ainda mais as mulheres dos 40 anos, né? Eu falo assim, vocês são ginecologistas, os profissionais da área de saúde, mas eu converso com Deus e falo assim, gente, mas por que óvulo nasce junto e tem idade? Por que ele envelhece junto, né? Que é um tema que nós conversamos muito também. Então, tudo isso vai nos colocando de frente a vários destinos. Há várias situações em que nós mulheres nos encontramos, e aí eu fiz uma live com o Redê a semana passada, que foi sobre a solidão da mulher, né? Esse campo de solidão que muitas vezes a gente se pega. Adailton, você está me fazendo lembrar de quando eu menstruei pela primeira vez, quando eu tive a minha menarca. E quando, naquele momento, eu olhei para aquilo ali, eu só chorava e me desesperava de imaginar que o primeiro movimento, o primeiro traço que me liberava para a vida, para se tornar uma mulher, tinha chegado na minha vida. Eu lembro que a minha mãe falava assim para mim, filha, quando acontecer, me mostra. E eu chorei primeiro, depois eu fui lá, mostrei, igualzinho ela pediu, mas eu me senti completamente invadida. Agora imagina, minha mãe, e eu me senti completamente invadida porque ali era um campo muito desconhecido para mim. Né? Era um campo também que abria uma porta para responsabilidades que eu não sei se eu queria ter. Eu nem pensava em sexo, mas eu também não sei se eu queria ter as responsabilidades que estavam vindo com esse destino que logo, logo chegaria com a sexualidade, né? Esse então, não sei que quer dizer, eu não queria mesmo. Esse não sei que é uma maneira assim. Eu chorei. Porque ser criança é muito bom. Isso. Porque a criança, ela está investida Eu tenho uma filha, nós temos uma filha que o mês que vem vai fazer 5 anos, quer dizer, não tem 5 anos. E assim, a pureza, a ingenuidade da criança é incrível, né? A gente tava levando ela para a escola ontem no carro, e daí aqui já abriram as escolas, né? Então aí ela falou assim, papai,
quando eu vou para a escola, eu deixo a porta aberta e a Rubi é uma bonequinha imaginária dela, a Rubi Uhum. vai lá fora brincar. E aí, um presente que a Clara é amiga dela, que mora num país imaginário chamado Nova Vista, e é uma Uhum. amiga imaginária, falou, descobrir, a Clara vai fazer aniversário junto comigo. Ah, é? É? Como é que faz? A Clara nasceu no mesmo dia que eu. Ó, Como as crianças entram, né? Então você sim, tem Alice, o nome dela é Alice no País das Maravilhas, que abre sim. entra num Isso, universo imaginário. É muito isso, gostoso. O mundo adulto não. E aqui nós isso. temos um problema. Hey, Houston, you got a problem? Qual é o problema? Nós trazemos essa maneira de olhar para a vida, Uhum. que é olhar para esse campo imaginário, gostoso, Sim, que a gente faz o que a gente quiser com ele, que a gente cria, imagina e isso. sonha. Que a gente é livre, Livre, nossa, pode fazer o que a quiser, palavra que define, né? pode ter a Sim, Clara, pode fazer o que quiser, pode ter irmãos. E a realidade, que é muito diferente daquilo, que não existe nada disso. Então, esse é uma peça que o destino nos prega para o crescimento do mundo adulto, é aprender a lidar com o universo imaginário e com o universo real. Então, aí você isso, menstrua, até ali você é uma menina. Menina brincando de boneca. Aí você menstrua e fala, opa, meu corpo está crescendo, eu não consigo mais voltar. Não, é isso, irreversível, agora eu tenho que crescer. E aí entra no exato, conflito, uma parte de você quer ficar no passado e a outra parte de você quer se tornar mulher. isso. Essa divisão, essa briga de não aceitar o que o destino coloca. Exatamente, Adailton. E aí você vai me lembrando isso, e eu tenho umas mulheres que já estão compartilhando algumas vivências. Eu vou trazendo algumas mais para título de temáticas para a gente conversar, e acredito que elas vão deixar algumas perguntas. Vamos aproveitar o doutor Adailton aqui, gente. Vamos aproveitar, porque tem muita informação importante. E aí, ainda pequena, né, tenra idade, 12 anos de idade, foi quando eu menstruei, tinha acabado de completar, eu simplesmente escutei da minha mãe. Olha o que eu escutei. Agora você se cuida, porque você não pode ser mãe nova. Mas se você for mãe nova, você vai deixar os estudos, você vai trabalhar o dia todo e o dinheiro vai ser todo colocado na minha mão para que nós cumprimos a necessidade do bebê. Então, quando eu olhei para essa possibilidade, eu tinha 12 anos, não pensava em vida sexual nenhuma, mas eu já estava sendo preparada para uma responsabilidade que eu não queria ter. E ali eu falei: maternidade só quando eu for velha. E aí, eu acredito Essa que várias decisão você mulheres toma aqui. com 12 anos. E ela às vezes acontece de modo inconsciente. Quando você Sim, toma essa decisão, você cria um campo e esse campo ele informa todo o DNA do seu corpo. sim, E ele passa a sim, vibrar essa informação. É uma informação que entra. Uau! sim. E aí, sabe o que acontece? Hã? Aí é o seguinte, dependendo do que aconteceu com 5 anos, por exemplo, eu atendi uma vez uma paciente teve uma experiência sexual com 2 anos e com 3 anos, e com o pai dela. Desenvolve uma vida, cria-se doenças a partir Sim, dessa informação. Então, se a sim, maternidade é um perigo, você vai criar uma infertilidade. sim. Ou você um tipo de infertilidade. Porque eu percebo que na minha vivência, um tipo de infertilidade foi não querer ser mãe por muitos anos. Até que Então, isso, né? Aí até que. E aí eu costumo dizer que eu tenho até um texto que depois eu vou publicar, que eu engravidei antes de engravidar. Porque eu fui engravidando de sonhos. Então, o que primeiro lindo, que lindo. sonho tinha É. que ser o sonho da carreira,
o sonho concomitante do príncipe encantado, do grande homem, o salvador. Montado no cavalo branco. Branco, né? Espada na mão. Isso. E tudo isso, eu gozando de uma saúde muito grande, sempre fui muito assídua ao ginecologista, aos processos da mulher, e sempre recebendo muito elogio, parabéns, o seu útero tá lindo, seus ovários estão lindos, tudo tá lindo, parabéns, parabéns. E eu escutava tanto parabéns dos médicos, eu pensava, gente, mas eu não quero usar isso aqui agora não. Tem mais coisas para eu fazer, né? Então, o que eu senti? Que nesse intervalo, que aí eu quero convidar as mulheres para elas também sentirem, né? O quanto eu fui me distraindo com questões pessoais, emocionais, para que eu vivesse o grande sonho da realização pessoal, afetiva, o grande sonho da realização profissional, que nunca chegava. Porque chegava uma relação, a relação ela tinha suas questões. Chegava uma outra relação, a relação tinha suas questões. E olha, adivinha se eu não encontrei, né, os príncipes do começo do caminho falando assim, vamos casar, vamos ter filhos. E eu dizia, sim, daqui 20 anos. Entendeu? Lá... Isso... detalhe, eu tinha 20 anos, né? Então eu não estava com 12. 12 foi quando eu iniciei o processo de, se você for mãe fora do tempo, você vai ter uma punição. Você vai pagar um preço por isso. Então foi quando, lá para os 20 e pouquinhos anos, quando eu comecei o processo da sexualidade, eu já estava conectada com o destino. Mas mal sabia eu, doutora Dailton, que eu estava conectada com o destino de várias mulheres da família. Várias mulheres da família. Hoje a gente está estudando isso, a gente está sentindo isso mais de perto, juntos, né? E aí, nos últimos meses, né, que eu pude vivenciar depois de primeiro casamento, que teve que ser realmente encerrado, vivenciado toda a despedida, depois algumas relações, até chegar no atual casamento, que eu sinto que é um casamento... que eu costumo dizer, um casamento de verdade, um casamento real, um casamento rotina, mas também um casamento muito sincero entre dois adultos, enfim, algo que me acalma e que eu percebo que acalma o meu marido também. E esse ano a maternidade chegou para mim. Eu recebi no começo do ano, janeiro, a notícia, você está grávida, né? Para mim, uma alegria profunda. Acredito eu que, como eu te disse, lembrei muito das suas palavras quando você disse a mulher de 40, depois dos 40, ela se apropriando, ela engravida naturalmente. Por quê? Porque isso há 5 anos atrás. 4 anos atrás, né? Porque Já. ela dá sim para essa nova era, para essa nova fase dela. Ela dá sim para os pais, ela dá sim para o marido, ela dá sim para a criança, né? Mas também não imaginava, eu estou recebendo os parabéns, que eu estou falando pela primeira vez isso em público. Mas também vivenciei o aborto em seguida, né? O aborto espontâneo. Eu tive um primeiro diagnóstico de que o embrião não estava se desenvolvendo, não poderia desenvolver, e depois nós concluímos isso. Realmente ele não se desenvolveu. Foi quando eu fui vivenciar essa despedida sem querer, porque você está vivendo um sonho, olha lá, a bênção. As mulheres que estiveram comigo sabem, mas escutem. Fui viver o processo da despedida de um grande sonho, né? E nesses últimos meses que eu estou me cuidando com relação a essa despedida, a esse aborto, a essa morte, como diz o Peter, né? O Peter, ele fala, é apenas uma morte. É a mãe lidar com um bebê que não continua com ela. E como que faz, doutora Dailton? Como que faz para que essa mãe também consiga se despedir e se espaçar desse bebê tão perto? Foi isso que nós começamos a conversar. Né? Como é que eu vou? Eu falei para a doutora Dailton, como é que eu vou despedir desse bebê que eu não quero me despedir? Como é que eu vou me afastar de uma força, de uma energia que tem anos, tem décadas que eu busco me conectar com ela? Que quando chegou a sua primeira menstruação, você não queria se despedir. Uma parte, lembra que eu falei, uma parte de você quer continuar criança. Sim. Quer continuar sendo cuidado, nesse universo fantasioso, nesse universo onde tudo é possível. E outra parte quer crescer, quer continuar.
quer ir, quer avante. Mesma coisa. Uma parte sua quer manter essa criança, porque se a criança vingasse e ela estivesse, você estivesse grávida ainda hoje, você seria mais feliz. Uma parte de você Sim. fala isso para você. Sim. Uma parte fala assim, nossa, então assim, porque é o seu sonho, então tem que acontecer o seu sonho, tá? Não pode. E a outra parte de você fala não. Uma outra parte, a mesma que fala, a outra parte diz assim, olha, nós nascemos como indivíduos sozinhos. E nós um dia vamos estar num vazio sozinhos. Sim. Sim. E como sozinha você estabeleceu alguns vínculos e basicamente você junta e Uhum. separa. Aí você chega dentro da sua mãe, você junta com a sua mãe. Um dia Uhum. você separa. Aí você vê o papai, junta, um dia separa. Aí tem irmãos, junta, um dia um Sim. se vai. Então, a vida é uma sequência de encontros e Sim. despedidas. A despedida, a gente sente na pele. Isso. Porque a pele é o órgão sensorial, junto com o intestino, e os dois estão ligados, pela medicina Sim. chinesa, os dois estão ligados ao pulmão. Pele, um sente por fora, intestino sente por dentro. Entre os dois tem carne, músculo, osso, tendões, nervos e vasos, entendeu? Então nós Sim. estamos entre duas. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Ah. Que insight! Nós Ah. estamos entre a pele e o intestino, que são os dois ligados ao pulmão, que é a vida, que os dois é para sentir. Que Sim. lindo! E aí nós guardamos as memórias, né? Sim. Então a separação é muito triste. E eu estava conversando com uma paciente minha que a mãe dela está com Alzheimer e ela sente que a mãe está morrendo aos Aos poucos poucos. e ela entende isso intelectualmente, mas Sim. uma parte dela entende, a outra parte quer que a mãe continue. Eu falei, separações. Separações. Você pode se separar dela, dizer adeus a ela enquanto ela está viva, voluntariamente. Isso. Não é esperar ela morrer. Então eu posso, da minha filha, me separar do papel de pai, de possuidor da minha filha, e Sim. apenas me colocar como um facilitador do Criador, que é o verdadeiro pai dela, que vai cuidar Sim. dela, e eu vou passar algumas coisas para ela. Então, quando eu olho para a separação e voluntariamente eu escolho deixar ir, deixar fluir, eu entro numa leveza. Problema, desafio para aceitar o destino é querer que as coisas boas continuem. Né? Sim. É querer que Sim. não termine aquilo que a gente acha que é bom, mas tudo vai terminar um dia. Sim. Exatamente. Me lembro na primeira sessão quando você disse para mim, a gente está aqui compartilhando porque acho que vai servir para muitas mulheres, né? Clarice, parabéns, você atingiu o seu sonho, você se realizou, você agora conseguiu engravidar após os seus 40 anos naturalmente e conseguiu se tornar mãe como você sempre quis. Então, quando você me colocou essas duas frases, eu recebi a força. Falei, eu não tinha pensado nisso numa fase ainda de luto, que eu tinha chegado onde eu almejava tanto desde criança. E que aquilo ali fazia movimento na minha alma também. Né? Então, isso fez com que eu me sentisse completamente acolhida, vista, né? Principalmente por um médico. E ainda assim, nós ainda fomos colher mais histórias, memórias e essas, né, movimentos de liberações para que flua, né? Falar assim, como é que você está hoje? Um passo de cada vez. Por quê? Porque é o tempo que minha alma, né, tá se redescobrindo, se realinhando, mas ao mesmo tempo eu me sinto com muita força. Força de saúde, força de vida, força de projetos, força de amor, né? Olho muito para os movimentos e principalmente quando a gente
pega Bert, pega Sufi para estudar um pouquinho, para lembrar das vivências, das constelações, dos seminários, a gente vê que o casal ele tem um momento também de se dar um tempo, né? Isso não é separação, mas isso é um movimento de amor num tempo do casal, quando vem uma força a mais, uma vida entre ele e essa própria vida, né, desse casal se despede. Então, eu estou podendo viver isso, é vivencial, estou sentindo na pele. E eu falei mais duas coisas quando a gente conversou, não sei se você lembra. Eu disse assim, parabéns, você já é mãe. Exatamente. E eu E me isso é sinto irreversível. mãe. Mas você é mãe. Você, Sim, você, sim, você, aquilo que você queria 4 anos atrás aconteceu. Ah, quero sim, engravidar depois dos 40. sim, Ok, você engravidou. sim. Ah, tem um filho. Você tem um filho. Ele está ligado a você com cordão de Sim, prata, né? Com cordão exatamente. energético. Ele está ligado à sua vida e, né, é irreversível isso. Sim, Porém, o destino para você se apresentou de um jeito diferente que você imaginou. Que a gente... exatamente. E aí eu falei a segunda coisa. Falei, primeiro, parabéns. Falei, segunda coisa. Falei, você ainda não realizou o luto. Você se Isso. lembra disso? Lembro das Aí você, perguntas. aí você falou assim, não, eu já realizei o luto, sim. Aqui. É, Então, às vezes a gente não realiza o luto lá das coisas antigas e acha que o tempo vai curar. Tempo não cura. Tempo cria isso. raiz. Tempo só vai levando para outro dia. Então, realizar um luto, o que é a palavra? Inclusive, a palavra realizar, né? Em inglês, realize Realize. é tomar consciência. Sim, Então, para sim. você fazer algo, realizar algo, só quando você toma consciência. E aí, assim, o que é o processo do luto? O processo do luto é um processo em que você mergulha num vazio, passa pelas existências, entra naquela chaga aberta da alma e sente tudo de novo, acolhe Sim. na profundidade da alma, não luta contra, se deixa levar, e aí segue um outro Libera. fluxo. E aí uma outra coisa que acontece, abre. História. Isso. Exatamente. O que eu achei interessante, eu acho que também vai ajudar várias mulheres, é quando você me fez a pergunta, né? Você já teve a cistite? Falei, acabei de tratar, né? Acabei de tratar a cistite. Aí você falou, é a fase da barganha, do luto para a fase da separação, né? E aí você falou da questão da pele, e eu falei, acabei de fazer um procedimento na pele, já tá tudo descascando, né? Porque também eu percebi que a gente às vezes precisa empurrar um pouquinho, no sentido assim, empurrar a gente. Porque é como você disse, ficar no sonho, ficar naquele campo que é um campo que tem um conforto, uma segurança, porque você está no campo que você deseja, no campo que você cria, no campo que você cocria, que a gente falou da criação da mulher, né? É um campo de segurança também, é um campo muito confortável. O campo real é um campo que nos convida a crescer muito. Então, quando pensamos falar em destino, nós pensamos em quê? Nós mulheres, assim, tem homens aqui, mas a maioria são mulheres. Nós mulheres estamos, né, a serviço da vida e também a serviço dos nossos destinos. Destino sempre vai ser uma força maior, sempre vai ser uma força que nos conduz para um crescimento maior da alma, que é esse despertar, esse realize, né? Essa consciência que se cria na mulher, que se cria no coração da mulher. Então, hoje, gente, a gente nem combinou nada, né, Adailton? A gente não Nossa, combinou nada, nem falei imaginei para estar você, não falando. vamos combinar, não. Combinar Não, e limita. nem imaginei estar contando a minha história aqui ainda. Mas abrir isso para vocês é dizer que quando a gente dá um sim para o nosso destino, a vida possibilita muitas portas abertas para o sim da vida para nós. Força. Né? Força, exatamente. Sim, aquilo que eu não aceito. Sim, aquilo que me doeu. Sim, aquilo que eu não Sim. gosto. Sim. Até eu estava vendo, né? É uma fase que a mulher ela vai se conectar com o fracasso, tá tudo bem.
Porque a gente não tem só êxitos, a gente vai subir montanha e vai descer montanha. Assim faz parte de um movimento de esforço, de êxito e de muita coragem que a gente vai garimpando ao longo da caminhada, né? Então, entrar num processo em que a gente vai dizer, não deu certo, foi um fracasso. Por quê? Porque ali eu preciso me despedir de algo que eu desejo, de um sonho, de uma meta, de uma, né, algo que move em mim. E eu vou me despedir, pode ser até que é temporário, e pode ser que seja para sempre, pelo menos nessa existência. Então, ali a gente precisa abrir espaço para o que esse destino está a serviço. Também para nos oferecer para esse crescimento interno, né? Uhum. Então, esse trabalho com mães e filhas, que a gente lida muito com esses campos da mulher, com esse movimento em que nós nos colocamos em frente às nossas mães e nos vemos pequenas, porque no campo dessa mãe, que você inclusive falou lá no comecinho da live, essa mãe e esse pai que tem uma história comum e que através de uma convivência, de uma história comum, se encontraram com um amor comum. E esse amor comum levou a transbordar de uma vida. Somos feitos de um amor comum, de duas pessoas comuns, e somos mulheres comuns. Que, inclusive, o meu convite a cada uma de vocês, não viva o luto de um aborto, por exemplo, caladas. Nem Conversem, sozinhas. nem sozinhas. Conversem, busquem ajuda. Faça o que eu fiz, bati na porta da doutora Adailto e falei, vem cá, eu tenho uma médica maravilhosa aqui em Uberlândia, mas eu preciso de um conceito, de uma pessoa que tem a visão que eu preciso, que é a médica, e a visão do constelador que eu preciso também, porque eu também sou consteladora. O que tem, né? Eu buscar algo que vá acalmar. Eu lembrei da Cristina Laguno, que vá sanar a dor da mulher. Então, você vê, essas sessões que nós já fizemos, das sessões nasceram um bate-papo de muita criatividade entre nós dois. Você representa o homem, mas ao mesmo tempo você traz o seu campo feminino para mim. Eu represento a mulher e ao mesmo tempo eu trago o meu campo masculino para você e a gente troca. E aí nessa troca, nós mulheres, nós homens podemos ganhar, todos fazem parte, todos recebem, todos ganham. Então, doutora Dailton, pode falar. Eu quero falar, nós estamos falando sobre o destino e sexualidade. A sexualidade, ela é uma força tremenda de condução. Para pensar, a sexualidade ela acontece no momento da adolescência, onde o corpo biologicamente fica maduro. Então, 12, 13, com 15 anos, uma mulher e um homem estão biologicamente adultos. Eles podem viver uma vida sexual e engravidar. Sim. Então, eu considero a idade biológica de adulto 15 anos. E a sexualidade é a força que tira você de perto da família. Sim, sim, porque... Porque é muito bom ficar com papai e mamãe. Quem tem irmãos, isso. Família, brincar, viajar, domingo, férias, casa do tio, do avô, ir nadar, jogar bola, enfim, tudo, brincar. É muito bom. Então tem que ser uma coisa mais forte que isso. Maior. Que maior, a sexualidade. Exatamente. Ela te tira de perto dessa coisa gostosa para te levar para algo desconhecido. É que você precisa de uma outra pessoa. Exatamente. Você não faz isso sozinho. Você não sai dos seus laços familiares sozinho. A sexualidade é essa força propulsora. Então eu queria falar duas coisas. Então, essa sexualidade, essa força propulsora, por que ela está ligada ao destino? E as mulheres que engravidam, né? Por exemplo, não sei se você sabia, aqui na Nova Zelândia o aborto ele é legalizado. Você pode engravidar e você vai lá e aborta se quiser. Entendi. Então, assim, existem países no mundo que isso acontece, existem países que não pode. Mas algumas mulheres abortam espontaneamente, outras mulheres abortam planejadamente. Eu tenho uma palavra para essas mulheres agora. É uma dor da alma, é uma dor muito grande. Se foi algo que você fez, compreender que naquele momento você fez o seu melhor, vai te dar uma outra dimensão da vida. Muitas vivem a culpa. Pela visão de Bert Hellinger, quando um casal faz um aborto
com o consentimento dos dois, a relação morre ali. Acaba. Isso não foi eu. Quando há um consentimento em um casal fazer um aborto, significa que o ponto que os unia a uma só carne não existe mais. Então, Foi desfeita. foi desfeito. Tem casais que mesmo assim continuam unidos ou dentro de uma parceria, mas não mais um casamento. E aí fica Separa complicado. algo neles, né? Separa algo neles. Vai ter Com dificuldades certeza. sexuais, vai ter Sim, dificuldades sim. emocionais, ansiedade, medo, síndrome do pânico e tantas outras coisas. Então, é possível sim reviver esse momento e tornar algo leve. Quando você não briga mais com você, sair da culpa, da autocondenação para um outro lugar. Essa é a primeira palavra. Tanto um como o outro, porque quando a mulher aborta, 1, 2, 3, ela começa a falar, eu não sou mulher, eu não sou apta, eu não sou uma boa mãe, eu não consigo ser mãe, eu não sirvo para nada, ela entra num redemoinho. É. Então, assim, primeiro queira, desejo. Quando você deseja algo, você atrai pessoas. Aconteceu isso, a Larissa desejou algo e a gente se encontrou, se reencontrou 4 anos depois, assim. Por quê? Porque está pronto, você deseja, você vai chamar as pessoas que vão te ajudar nesse caminho a dar esse passo. Primeira palavra. Segunda palavra, alguém perguntou, como eu digo sim? Como é que é esse sim? Esse sim não é um sim da boca para fora, mas ele começa da boca para fora. Existem 2 informações da neurociência. Para você criar um hábito, uma nova conexão, uma nova sinapse, leva-se 21 dias. Sim. Mas essa sinapse, ela se desfaz. Para ela ficar, precisa ser 63 dias no mínimo. A partir de 63 dias é uma sinapse que aí sim não se desfaz mais. Então você quer algo novo, todo dia queira aquilo. Medite aquilo. 1, 2, todo dia. Sim, vai marcando. Põe no celular. 21 dias, 63 dias, querendo, buscando aquilo. E aí sim, quer dizer sim, comece a dizer sim. Sim ao companheiro que você escolheu, consciente ou inconscientemente. Sim aos defeitos que ele tem. Sim aos pais que você teve. Sim à comida. Sim ao seu corpo. Ah, tô gordinha. Sim do jeito que tá. Sim a tudo como é. Começa a falar, forçado, sem acreditar. E depois um dia isso vai vir naturalmente. E talvez vocês cheguem uma hora que vai precisar de ajuda também. Então essas 2 coisas eu queria dizer. E eu não sei se isso faz sentido para você também, Larice. Faz sim. Eu falo que eu sou muito intuitiva. Então, tem algumas coisas na minha vida que acontecem intuitivamente, sem que eu perceba que eu estou usando a neurociência, que eu estou usando alguns movimentos, inclusive, que eu conheço profissionalmente, mas que a gente não aplica tanto para a gente assim, né? A gente prefere, inclusive, ter o cuidado de dar o tempo ao tempo, né? Eu, assim, nessa fase, eu me vejo dando tempo ao tempo, mas, assim, você foi falando isso. E eu quero compartilhar com as mulheres que numa fase da minha vivência, quando eu percebi o tamanho do destino, o tamanho da vida e o quanto a vida ela realmente representa a força que está totalmente conectada dos nossos corações. Então, por mais que conscientemente eu dizia sim, vai dar certo, sim, é o que eu desejo, sim, eu tô sã, meu corpo tá são, eu tô saudável. Existia também, é o que a gente está vendo, uma lealdade possível ou um movimento de destino que cabia a mim me curvar a esse destino e entender que diante ao destino nós somos pequenos. E nós, mulheres, doutora Daito, nós somos pequenas, me deu uma sensação de que a mulher, a mãe, quando ela está a serviço, principalmente na gestação, ela é a última, porque ela está servindo a todos, ela está servindo ao bebê, ela está servindo a gestação, ela está servindo a família, a nova família, ela está servindo. Ela é a última num campo de servir. E a primeira na mulher e na função mãe que está nascendo, né? Uma mulher adulta ali. Então, quando você vai colocando isso, esse sim para a vida, esse sim para o destino, esse sim para a realidade, o Bert diz, quando a gente se alegra com a realidade, a gente tem o sim da vida.
né? E alegrar com a realidade é se alegrar com toda a vivência, principalmente que está por trás de você e que está na sua atualidade. Então, eu sempre falo que papai e mamãe são passado. Eles podem estar vivos, eles podem estar no nosso dia a dia, mas eles são passado, eles chegaram antes. E se alegrar com esse casal, se alegrar com essa história, mas se alegrar onde? Se alegrar no coração deles. Então, tem muitas vivências que nós podemos compartilhar aqui, que, mas eu tenho dificuldades extremas, situações extremas de destino por causa da minha história familiar. Mas se eu me alegro com essa história no coração deles, não no meu, porque no meu eu vou fazer uma nova vivência, uma nova história, um novo passo, né? Então esse sim, ele vai ficando mais fácil também de dar. Quando eu consigo concordar com aquela história difícil na vida dos meus antepassados. Quando eu consigo concordar com a realidade de hoje. Então não vai adiantar hoje eu falar assim, doutora Dailton, eu não gosto da minha realidade, porque nesse momento eu estaria gestante de 5 para 6 meses de gravidez. Mas se eu não alegrar com essa minha atualidade, que é poder estar saudável, meu corpo se refazendo, se voltando ao normal, eu podendo me abrir para tantas outras coisas além da maternidade, então eu vou ficar presa num passado, presa num não, né? E eu vou estar dando o não da alma para a minha história, o não da alma para a minha vida, o não da alma para o meu futuro. Não significa dor. Não significa prisão. Não é isso? Obrigação. Uhum. E eu me sinto livre. E eu me sinto livre. É isso que eu quero dizer. Esse sim que eu vou dando, eu vou me sentindo livre. Eu vou me sentindo aberta. Sim, mas o não é uma primeira forma que a criança tem de poder. Sim. Eu vejo a Alice como ela fala não. Ela fala não, você pergunta, ela fala não. Depois ela pensa para você, vai falar sim ou não. O não já é o default. Por quê? É a forma de garantir a individualidade dela. E nós aprendemos a ser e existir falando não. Dizer o sim é o outro lado. Eu estava pensando agora, eu lembrei de um caso enquanto você me falava. Uma pessoa, você viu que eu fiz uma semana de 4 Semana Saúde da Mulher. Sim. E na última aula eu fiz uma meditação e fiz o lançamento de um curso chamado Conexão Mulher, onde eu trabalho e tudo isso que nós estamos falando aqui agora, né? Levar a mulher à conexão com o feminino dela e tudo mais. Então, e aí uma pessoa me falou o seguinte, olha, eu tive um parto há 2 anos e meio atrás. Uhum. E esse parto ele foi traumático comigo, para mim. Eu não aceitei muitas coisas e eu estou sem menstruar desde então. Na meditação que você fez, durante a meditação, onde eu fiz uma conexão com o pai e com a mãe, ela falou para mim depois, eu menstruei. Porque naquele momento eu me conectei com o meu útero, com o meu ovário, com a minha feminilidade, com a realidade e voltei a ser mulher naquele momento. E até ali ela estava sendo uma outra coisa. Você imagina, 2 anos e meio sem menstruar, pós-parto, em depressão. Sim. Depressão. Né? E ali, naquele momento, o corpo dela fala, uau, volta à vida, volta que é melhor, acorda. E assim acontece. Exatamente. Ela disse um sim. O corpo dela falou sim a tudo como foi. A minha vivência recente que me deixou mais feliz. Eu tenho 2 clientes que me procuraram semana passada dizendo, Larissa, eu estou grávida. E elas constelaram comigo na fase que eu estava aguardando de um primeiro ultrassom para o segundo ultrassom, que é onde nós concluiríamos, né, a não evolução do embrião. E eu, sem precisar falar de mim, eu falava para elas, é só dar um sim. Porque uma tentava ser mãe há 7 anos, não conseguia engravidar. A outra, muito jovem, dizia assim, não é momento, não é momento. Eu falava assim, mas você está toda quase grávida. Por quê? Porque você está aberta para o sim da relação, para o sim do amor, né? E assim, as duas engravidaram. A primeira engravidou, tipo, 1 mês depois da constelação. E a outra engravidou também. Foi muito rápido. Então, quando eu recebi esses 2 sim, as 2 mulheres que passaram pela uma força junto comigo, legitimaram o meu processo.
Porque esse sim, ele é mais abundante do que a gente imagina, né? Então, enquanto você vai falar assim, nossa, como é que você está se sentindo? Eu me sinto com sim junto comigo, porque é como se nossos úteros estivessem se unidos num momento que, inclusive, eu precisava da força e elas também precisavam. E Uhum. aí eu sempre falo para as mulheres, Adailton, que nós mulheres, a gente se encontra nas dores, nas mesmas dores. No processo de dor, a gente é igual. Juntas, a gente consegue vivenciar um olhar humilde para cada uma de nós. A gente consegue compreender, mesmo em outras línguas, uma linguagem única que é eu sei ou eu sinto o que você está sentindo. Uhum. Então, nós mulheres, cada vez mais, a gente vai não só buscar a compreensão das nossas dores, a compreensão dos nossos destinos, mas especialmente vivenciá-los de coração, de alma, porque esse é o Beleza. verdadeiro sim. É o que eu sinto, é o Isso. verdadeiro sim da vida, né? Isso, que lindo. Olha, nós estamos entrando no último Eu minuto imaginei. e eu entendo que isso aí seja um fechamento. Você gostaria de dar algum outro fechamento? Não, eu quero deixar esse. Eu quero deixar esse como o meu carinho para cada uma de vocês. Recebo a minha história com muito amor, né? Eu faço dela algo com muito amor. Quero agradecer você que tem olhado para mim, olhado para tudo que vem comigo, né? E de uma maneira profissional e também carinhosa, como eu te disse, você tem me dado esse abraço, né? Esse acolhimento. E peço para todas as mulheres, busquem o acolhimento de vocês na esfera de vida de vocês. Então, qualquer campo que vier, busquem ajuda, não fiquem sós. Estamos juntas, ok? De minha parte, qualquer dificuldade que você tenha relativa à sua sexualidade, eu vi um compartilhar, não vi muitos, tá? Mas que falar, não Sim, consigo. Tem gente que não consegue acompanhar. ter tesão pelo marido, pelo namorado. Tem alguma coisa atrás disso. Ah, não consigo Isso, engravidar, gostaria. Tem alguma coisa atrás disso. Ah, isso. tenho menstruação aumentada. Tem alguma ferida aí por baixo. Ah, tenho mioma. Tem uma mágoa aí. Tem Menopausa precoce. tem menopausa precoce. Você está Sim, envelhecendo, está matando o seu feminino por alguma questão. Tem isso. endometriose. Para você é difícil conectar com um sagrado feminino, porque está indo para dentro, menstruação retrógrada. Tem coisas envolvidas, qualquer sintoma e sinal e doença que você tenha é uma bênção. Porque está mostrando exatamente a direção. Isso. É cavar ali, aprofundar, para chegar nessa questão que está te roubando energia, roubando vida. E daí sim, você dizendo sim, você vai para um caminho mais gostoso, mais leve. É isso. Larissa, eu Lindo. acho que a gente ia embora aqui, hein? Ó, já Ixi, só tô tivemos... começando. Pois é, então, vamos ver se a gente marca. Pena, Muito. com você eu quero saber um monte de coisa, viu, mulheres? A gente vai trazer ele pra gente ter muitas respostas. Você é maravilhosa. Você me põe no lugar que eu não sinto que eu tô lá, não. Mas se você tá pondo, tá tudo bem. É com Não muita tem isso tudo, confiança, não, pode viu? deixar. Sinceramente, eu sou apenas um aprendiz de tudo, alguém que honra o feminino, alguém que se relaciona, procura se relacionar com o meu feminino, para poder amar o feminino, amar o meu masculino e viver isso da maneira mais profunda possível e mais sincera possível. Grata. É isso que nós precisamos. Corações abertos, sinceros. Muito obrigado. Beijo no Grata. coração seu, beijo no coração de todos aqueles que Também. assistiram até agora e fique esperto aí, logo, logo tem mais. É isso mesmo.